Se você for no centro do Rio, na nova Praça Mauá, reformada, que foi inaugurada alguns anos atrás, com o Museu do Amanhã, o Museu do Rio, tem um prédio velho lá chamado Edifício à Noite. A praça ficou realmente bonita, não deixe de conhecer. Na minha opinião, esse prédio velho, alto, realmente destoa da praça. Mas foi o primeiro arranha-céu brasileiro, então tem uma importância histórica. Nesse edifício, até bem pouco tempo atrás, era a sede do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Mas agora o edifício à noite está em obras. O INPI se mudou para alguns edifícios próximos, mais modernos, na Rua Beneditinos. Se você descobriu alguma coisa, criou um software, fez um desenho bacana, teve uma ideia para uma invenção, pode vir aqui, você vai pagar uma taxa e vai registrar essa ideia como propriedade intelectual sua. Por outro lado, se você escreveu um livro, fez uma música, pintou um quadro, você deve procurar o Palácio Gustavo Capanema, também no centro do Rio, perto da Cinelândia, onde fica a Biblioteca Nacional, o setor dela para registro de direitos autorais aqui no Rio de Janeiro. Lógico, outras grandes cidades no país e no mundo todo têm locais similares para o mesmo propósito. Patentes e registros de autoria são dois tipos de propriedade intelectual. Mas o que é exatamente propriedade intelectual? Afinal, quem precisa de propriedade intelectual? Os primeiros registros de patente remontam à Renascença, em Florença, na Itália, na época dos todos-poderosos Medicis. Mas, formalmente, a primeira lei estatal concedendo propriedade intelectual foi o Estatuto de Ana, elaborado pela rainha Ana na Inglaterra em 1710, que estabelecia uma pena para quem fizesse cópia de livros. Era um penny, um centavo na época, por cada página copiada, mais o confisco da publicação. Os Estados Unidos acharam bacana a ideia e botaram isso na Constituição deles também, tanto que logo em seguida teve a primeira patente americana em 1790. Bom, no Brasil a coisa demorou um pouquinho mais. Na época do Brasil colônia, era proibido fazer qualquer coisa aqui. Mas com a chegada da família real portuguesa em 1808, Dom João VI criou o Alvará do Príncipe Regente, que era sobre propriedade intelectual. E a primeira patente foi registrada em 1822. Era uma máquina de descascar café. A ideia da propriedade intelectual é simples. A sociedade quer que autores produzam livros, quer que pessoas inventem coisas. Então ela faz um acordo com esses autores e inventores. Você inventa alguma coisa útil e agradável para a sociedade e a gente vai te dar um papel, um documento chamado patente ou registro de direito autoral que te garante o direito de explorar exclusivamente, de forma monopolista, essa ideia sua por um determinado período de tempo. Ou seja, o que os estatistas chamam de propriedade intelectual é, de fato, um monopólio por tempo definido, garantido pela força do Estado, de forma a premiar autores de invenções e obras de arte. Como o monopólio é algo que dá lucro, gera receita, isso é um prêmio para esses autores com o objetivo de incentivá-los a produzir mais livros, mais invenções, etc. Mesmo os juspositivistas estatais reconhecem que propriedade intelectual não é propriedade, é apenas monopólio garantido pelo governo. Do ponto de vista da ética libertária, essa ideia está errada em vários níveis. Você deve ter visto nosso vídeo sobre propriedade privada e sabe, portanto, que, do ponto de vista libertário, a propriedade existe apenas para evitar a resolução violenta de disputas sobre bens escassos. Alguns bens são escassos, ou seja, não há o suficiente deles para todas as necessidades humanas. Assim, dado que mais de uma pessoa vai querer usar um mesmo bem, existem duas formas lógicas de evitar disputas violentas. Ou uma hierarquia, um governo, decide quem vai ficar com esse bem escasso, ou o primeiro que pegar, fizer uso, misturando seu trabalho com o bem, delimitar e defender aquele bem, é o proprietário. Como entendemos que governos e hierarquias de força são eticamente indefensáveis, a ética libertária defende exclusivamente o último método, a propriedade privada jusnatural. A questão é que ideias não são escassas. Uma mesma ideia pode ser copiada sem perda do conteúdo original, portanto sem diminuição da propriedade. Uma mesma música pode ser copiada quantas vezes for necessária, sem que o original tenha qualquer perda de valor. Lembre-se, deixar de ganhar não é o mesmo que perder. Dizer que a ideia perdeu valor porque eu vou deixar de ganhar algo com ela é um conceito econômico derivado do ordenamento legal atual, o que levaria à lógica circular.
Você possui a expectativa de ter lucro, não o lucro em si. Essa expectativa sua de lucro existe justamente porque encara a propriedade intelectual como algo válido. Lógico, isso não pode ser usado para validar a propriedade intelectual, é lógica circular. Veja a diferença. Se eu tenho uma bicicleta e você rouba minha bicicleta, eu fico sem bicicleta. Houve uma diminuição efetiva da minha propriedade. Mas se eu escrevi um livro e você copia o meu livro, eu continuo tendo o livro do mesmo jeito. Não há escassez aqui. O dono original não perdeu nada. Por isso, sob a ótica libertária, não existe propriedade intelectual. Ah, mas esquece o nome propriedade intelectual. O que importa é o conceito, que é monopólio de mercado garantido pela força. Ora, lógico que, sob a ótica libertária, também não são aceitos monopólios pela força. Portanto, mesmo entendendo propriedade intelectual como monopólio de uso garantido pela força, continuaria sendo algo antiético. É fácil de ver isso. Se você tem uma ideia brilhante, eu posso também ter a mesma ideia brilhante, sem agredir a sua propriedade. Se você me proíbe de ter a mesma ideia que você, está, de fato, havendo agressão sua à minha autopropriedade, ao meu direito de liberdade. Entenda esse conceito mais a fundo no vídeo sobre a ética argumentativa. O fato de você ter criado uma música na sua casa não pode me impedir de criar uma música parecida na minha casa, ou até a mesma música. Agora, é importante levantar um ponto aqui. Embora a propriedade intelectual sobre a ideia em si não exista, a propriedade sobre o meio físico em que a ideia está registrada existe. Meios físicos, como os discos rígidos de computador, cartões de memória, ou mesmo o papel onde o livro está escrito, são coisas escassas e, portanto, são propriedade privada de alguém. Vamos supor que eu acabei de escrever um livro. Eu sou um cara muito antiquado, então escrevi ele todo em máquina de escrever. O que eu tenho agora é algo chamado manuscrito, um maço de papel com texto escrito sobre ele. A ideia do meu livro, o texto em si, a combinação de letras e palavras em determinada ordem, não é minha propriedade, mas o papel e a tinta são. Isso significa que se você pegar esse manuscrito sem o meu consentimento, ou seja, se você roubar esse manuscrito e copiar ele, você violou sim a minha propriedade, mesmo que devolva ele depois. Durante um período de tempo, eu não tinha mais o meu manuscrito. Você agrediu minha propriedade, não pelo ato de copiar as informações, mas pelo ato de usar o papel e a tinta, que são minhas, sem o meu consentimento. Ah, mas então você está dizendo a mesma coisa? Está validando a propriedade intelectual do mesmo jeito? Só está usando um subterfúgio para isso, uma desculpa? No final, isso tem o mesmo efeito da propriedade intelectual. Não, há uma diferença fundamental aqui. Acho que ninguém discute o fato de que eu sou dono do papel e da tinta usados no manuscrito. Nem que se você roubar esse manuscrito, está agredindo a minha propriedade, mesmo que devolva ele depois. Mas vamos supor que você é um revisor que eu contratei para fazer a correção ortográfica e de estilo do livro. Então, eu estou te entregando esse manuscrito para você fazer a revisão. Você não está agredindo a minha propriedade. Se você copiar esse manuscrito que eu te entreguei voluntariamente, você não está ferindo a minha propriedade intelectual. Mas vamos além nessa analogia. Eu sou um cara precavido, eu quero manter o sigilo do meu livro. Então eu assino um contrato contigo, um contrato explícito que diz que você pode ver meu manuscrito para corrigir a ortografia, você vai prestar esse serviço, eu vou te pagar um valor e, adicionalmente, você concorda em não fazer cópias desse material, não divulgar as informações para outras pessoas e por aí vai. Isso é chamado acordo de confidencialidade e é muito comum por aí e algo perfeitamente válido sobre a ética libertária. É um contrato privado. Se você, como revisor, quebrar esse contrato, evidentemente isso é quebra de contrato. Isso faz jus à indenização como qualquer quebra de contrato. Se é um contrato bem feito, já deve conter até a penalidade para quebra das cláusulas do mesmo. E eu posso executar isso na justiça privada. Mas suponha que, depois de você ter feito o serviço de revisão, mas antes de eu publicar o meu livro, eu encontro um camelô na rua vendendo cópias do manuscrito do livro do Peter Turguniev. Aí eu dou uma olhada e vejo que é exatamente o meu manuscrito. No ancapistão, eu posso processar você, meu revisor, porque tudo indica que você quebrou o contrato. Você fez uma cópia do meu manuscrito e o distribuiu. Vou ter que provar no tribunal privado que foi você e não eu ou outra pessoa que tenha tido acesso ao manuscrito que o divulgou, que você divulgou isso conscientemente ou, no mínimo, não tomou cuidado suficiente para evitar que outras pessoas copiassem essa informação. Mas o meu processo é contra você. Eu não posso processar o camelô.
eu não tenho nenhum contrato com ele, eu não posso processar nenhuma das pessoas que comprou o meu manuscrito daquele camelô, porque eu não sou dono do texto, das ideias, eu sou dono apenas do meio em que essas ideias estavam escritas. Hoje, com a propriedade intelectual do Estado, eu posso sair processando todo mundo, posso mandar prender o camelô. Essa é a diferença. Prender o camelô é errado, porque a propriedade intelectual não existe. Mas ainda é muito comum ver respostas para a questão utilitarista da coisa. Não é melhor ter propriedade intelectual, porque isso incentiva as pessoas a criar músicas? Sem propriedade intelectual, ninguém iria produzir música. Não queremos uma sociedade com mais música, mais invenções? Bom, eu já fiz uma crítica a essa questão utilitarista no meu vídeo sobre drogas, mas entendo que muita gente se apega a isso. Então vamos falar sobre isso. O fato de você ter criado uma música na sua casa não pode me impedir de criar uma música parecida na minha casa, ou até a mesma música. Ah, mas você pode dizer, qual a chance de alguém inventar do zero uma música igualzinha a outra? A chance é astronomicamente desprezível, para todos os efeitos práticos é zero. Se eu te disser que eu estou ouvindo uma música igualzinha a Get It On, do T-Rex, porque eu criei ela aqui em casa do zero, inclusive com a voz do Mark Bolan, você vai dizer que é besteira. É lógico que tu copiou isso da internet. A questão é que eu posso alegar que a minha versão é um pouquinho diferente. Eu mudei o byte 13.232 nela de 100 para 101. Então não é a mesma coisa não. Trata-se de uma criação minha baseada em Get It On, do T-Rex. Nenhuma música é 100% original. Get It On, segundo o próprio Mark Bolan, o vocalista do T-Rex, foi inspirada em Little Queenie, do Chuck Berry. O riff é igualzinho. Metade das músicas de rock progressivo e todas as músicas pop dos anos 70 e 80 foram inspiradas em Get It On. E se você procurar, vai ver que as músicas que você ouve hoje em dia também se inspiraram em músicas mais antigas. E lógico, absolutamente todo mundo se inspira em Chuck Berry. Ok, eu admito, mudar um único byte pode não qualificar como uma nova criação. Mas afinal, quantos bytes precisa mudar? E se uma música tiver um único byte igual a uma outra música? O fato é, o direito autoral hoje é extremamente restritivo. Uma frase, um pequeno pedaço já é considerado cópia. E esse é um dos pontos negativos da propriedade intelectual. Porque o suposto dono da ideia pode te proibir de usar ela. E como inúmeras músicas são baseadas em outras músicas e filmes são baseados em outros filmes, isso significa menos músicas e menos filmes, não o contrário. Se o propósito da propriedade intelectual é incentivar mais filmes, mais músicas, o seu efeito é exatamente o contrário. Veja o caso da Disney e a Branca de Neve. Branca de Neve é um conto histórico, antigo, não protegido por direitos autorais. O pessoal da Disney pegou esse conto histórico e criou um filme, um desenho animado que fez muito sucesso. Só que hoje eles protegeram isso com direito autoral. O resultado disso é que se você fizer um filme Branca de Neve hoje em dia, baseado no conto original, mesmo que não seja igualzinho ao da Disney, provavelmente vai ter elementos em comum. Não porque você copiou da Disney, mas porque ambos copiaram da mesma fonte. Adivinha, o seu filme vai ser proibido, porque a Disney tem os direitos autorais sobre a história agora. Existem milhares de scripts derivados de Star Wars feitos por fãs, alguns deles muito melhores que O Último Jedi, mas esses caras não conseguem filmar isso, porque os donos do direito autoral proíbem. Se não houvesse propriedade intelectual, teríamos muito mais filmes de Star Wars, a ponto de podermos abandonar completamente a versão Disney da franquia. Olha que maravilha. O ponto que alguns fazem de que, sem propriedade intelectual, pessoas vão parar de fazer músicas novas, escrever livros novos, é claramente uma besteira, porque todo mundo sabe que dá dinheiro fazer música mesmo quando essa música é copiada. Basta ver que, todo ano, surgem artistas e músicas novas, mesmo depois da popularização da internet, que tornou a propriedade intelectual sobre música basicamente um conto de fadas. Você sabia que não há propriedade intelectual sobre moda? Sim, não há API sobre figurinos, bolsas, roupas, acessórios de moda. Em algum ponto do passado, alguém decidiu que desenho de roupas não era algo importante o suficiente. Então é válido copiar. Se você pegar um desenho de roupa de um estilista famoso, copiar exatamente a mesma coisa, você pode vender sem nenhuma preocupação. Isso levou as pessoas a pararem de fazer vestidos? Pararem de fazer moda? Lógico que não, pelo contrário. Ah, mas isso vale para coisas fúteis. Como alguém iria investir em um novo remédio, por exemplo?
Da mesma forma, a pesquisa de novos remédios e invenções só tem a ganhar. Lógico que o primeiro que descobre uma droga sempre vai ter vantagem econômica. Ele é o primeiro a lançar aquela droga, aquela invenção. Novas invenções sempre dão dinheiro, mesmo sem propriedade intelectual. Posso imaginar que sem o monopólio do governo, mais empresas tenderiam a manter mais segredos industriais, proteger seus produtos contra a engenharia reversa. Mas isso já é feito hoje, de qualquer forma. Lembre-se, nenhuma pesquisa é absolutamente única. Quando uma pessoa consegue uma patente, ela está, em última análise, destruindo o trabalho de outras pessoas que estavam igualmente perseguindo aquela patente, só que ainda não tinham avançado o suficiente. Isso é um dos maiores custos que os pesquisadores levam em conta. Esse custo não existe mais sem a propriedade intelectual. Há um argumento que eu considero válido, é que a propriedade intelectual de patentes, na verdade, ajuda a tornar pública as ideias. Eu explico. Se você desenvolve, digamos, um tipo de motor novo no Ancapistão, seu incentivo é manter isso em segredo para ninguém copiar. Você vai manter o segredo disso indefinidamente para toda a eternidade, se for possível. Assim, é pequena a chance de alguém inventar algo novo com base no seu projeto de motor. Hoje, no Estadistão, se você inventa um motor novo e registra a patente dele, o governo te dá X anos de monopólio. Você não precisa esconder o seu motor. Outras pessoas podem ver o projeto do seu motor e, eventualmente, até inventar algo novo a partir dele. E, mais que isso, passados os X anos, todo mundo pode copiar o seu motor. Repare que dessa forma a propriedade intelectual age de forma a tornar mais pública a ideia, não o contrário. Mas isso também pode ser contraposto com um fato óbvio que ninguém consegue esconder uma invenção por muito tempo. Você consegue esconder ela por algum tempo, mas a engenharia reversa torna impossível manter isso em segredo indefinidamente. Propriedade intelectual é claramente um movimento protecionista, criado pelo Estado para beneficiar alguns escolhidos à custa de toda a sociedade. No final das contas, é só Estado fazendo estadice, mas não precisamos nos preocupar com isso por muito tempo. Uma das características da informação descentralizada é tornar impossível o tal monopólio garantido pelo governo. É o que se vê na prática, as pessoas já ignoram isso hoje. Os criadores, autores e inventores já atuam de forma a proteger suas invenções da mesma forma, sem contar com o Estado. A queda da propriedade intelectual é tão inevitável quanto o surgimento do anarcocapitalismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs: arianobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Polotto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.